Bom dia a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as respectivas notificações. Meus amigos, bacanal político que eu tanto falo é o famoso união de todos, né? Da neofisiologia anticonservadora, confederada e até mesmo antipatriota. Quando nós vemos determinadas alianças políticas, conforme nós estamos vendo com o lançamento de candidatura própria de um MDB historicamente governista, se mostra o que vale o desespero de a todo custo querer detonar um presidente da ética e da probidade moral, onde muitas das vezes se transforma o patriotismo em politicagem, como tenta uma parte da esfera do poder judiciário brasileiro. Aí depois tentam utilizar o discurso que foi o nosso presidente que se aliou com o Centrão. Por que esse discurso é tão desesperador? Porque na grande verdade é que a fisiologia confederada ela está provando do próprio veneno. E isso o nosso presidente da República soube fazer muito bem quando escolheu o PL como sua agremiação partidária para lançar sua candidatura à reeleição e, por via de consequência, fez muito bonito, parecendo uma festa no Maracanãzinho em sua convenção na semana passada. O que significa que o incondicional apoio a Jair Messias Bolsonaro se contrapõe a todas as pesquisas que decaem em descrédito mediante o Datafolha. E para apelar, essa semana a Globo News coloca que o ex-presidiário de São Bernardo do Campo obtém 51%, contra apenas 20% do nosso presidente entre a população mais jovem. Bom, pode até fazer algum sentido da seguinte maneira: se entrarmos dentro de universidades aparelhadas, os centros acadêmicos, até acredita-se que existe uma certa força da militância, mas a militância não é voto do povão. E o povão conservador, defensor da ética e do tradicionalismo da família, jamais vai apoiar uma esquerda que devastou esta nação enquanto esteve no poder, levando o retrocesso às grandes crises político-institucionais, tornando defasado o poder presidencialista da velha coalizão. Logo, nós podemos perceber o seguinte, que o desespero é tão grande, mas tão grande, que se esquecem de falar que na pandemia houve grandes desvios por parte de governadores que simplesmente requereram verbas do governo para a calamidade pública e investirem em hospitais de campanha. Alguns resultados nós vimos de perto. O ex-governador do Rio, que agora se diz candidato a governador novamente, né? O ex-juiz que se elegeu na onda do nosso presidente, está querendo voltar na maior cara de pau do mundo. Aí depois coloca-se a culpa no governo pela inflação e também pelo baixo crescimento econômico. Só que dentro desse baixo crescimento, mostra que o PIB brasileiro é responsável por mais da metade do PIB da América Latina. E números satisfatórios vêm fazendo o nosso país se recuperar da crise num período tão difícil, sem maquiar as contas do Estado. Isso significa que estamos plantando a semente do futuro, para que dessa forma possamos competir de igual para igual com o resto do mundo, mostrando que somos uma nação capaz de investir na produtividade e na qualidade. E com muito sacrifício e árduo trabalho de um governo coerente e sério, recupera-se a parte estrutural
com grandes obras sendo entregues em todo o país, recuperando a malha rodoviária, visando atrair grandes empreendimentos, para que o nosso tão sonhado liberalismo econômico possa fazer efeito contra a alta carga tributária, que só não passou ainda no Congresso Nacional esta reforma devido às barganhas do Congresso Nacional, que hoje se notabiliza em diferentes esferas no que se refere ao Centrão. E através dessa retórica utilizam que o Centrão está todo com Bolsonaro. Aí eu pergunto a vocês, o MDB agora deixou de ser Centrão? O MDB passou a ter lado político, com suas velhas histórias de diálogo e que ministérios não se negam? Cadê você, seu Jader Barbalho, seu Renan Calheiros, seu Valdir Raupp, seu Romero Jucá? Isso daí parece que fugiu do contexto político de vocês quererem contradizer e transformar em fisiologia o que se refere ao bem-estar social, querendo mudar de verdade a história de uma sociedade reprimida pela fome, pela miséria, pelo desemprego e pelos grandes desmandos políticos feitos há mais de 500 anos, saindo-se da colonização para a neocolonização em forma de império e da neomonarquia em forma de república. Hoje queremos menos Estado, queremos mais liberdade, queremos coalizão com o povo brasileiro em prol de mais investimentos, porque quanto mais investimentos na infraestrutura, diversifica-se a arrecadação, combate-se o déficit público, controla-se a inflação. E com menor carga tributária, podemos reduzir a taxa de juros para estimular o crédito a quem produz, a quem dá sustentação ao desenvolvimento econômico do nosso país, pois afinal, quanto menor o Estado, maior a economia, maior o crescimento do PIB nacional e, acima de tudo, uma política de longo prazo que poderá tornar esse país a referência no investimento, com a política austera e que, acima de tudo, o mundo tende a dar respaldo a um país que não utiliza de falsos milagres ou estelionatos para tentar manter a popularidade do governo. Quem faz o que é bom para o Brasil pode até sofrer no começo, mas a longo prazo consegue ganhar grandes notoriedades e responsabilidade com o mundo, porque isso é uma questão de política econômica centrada num dogma e numa defesa ideológica em prol de uma nação mais justa. Esse é o nosso verdadeiro patriotismo, que tenta ser quebrado pelo bacanal político. Cuidado com o que você escolhe. Tebet é uma candidatura fake. E o Tasso Gereissati já desistiu de ser vice? O porquê será? Ele acha que o atual governador do Rio Grande do Sul está com medo de passar vergonha e pediu para ser vice no seu lugar e ele quer vir ao Senado Federal? O que espera o PSDB nessa eleição? Ah, já sei. Quem sabe um apoio direto ao ex-presidiário de São Bernardo, que tem um ex-tucano e ex-presidente nacional Geraldo Alckmin como vice. Isso seria mera semelhança se não fosse grandes coincidências que envolvem até mesmo possíveis fusões e composições políticas que são a grande articulação de centro-esquerda das tentativas de barganha. Eles querem Congresso forte, só que existe aquela diferença muito grande. Hoje nós temos qualidade, por isso que nós vamos ter Mário Frias, a Bia Kicis reeleita, a Carla Zambelli reeleita, o Márcio Labre reeleito e grandes outras figuras do nosso quadro político que utilizarão da nossa força de Jair Bolsonaro para manter os padrões éticos e o Senado Federal ser a grande construção de um paradigma para elevar a nossa história. Entre todos os outros contextos, aqueles que vieram da traição irão se arrepender amargamente daquilo que fizeram, porque o Supremo Tribunal Federal
pagará as consequências do atraso que cometeu contra uma nação que quer andar para frente, uma nação que cansou do retrocesso e de ser chacota no mundo, uma nação que quer prosperar com mais economia, com menos carga tributária e, acima de tudo, com soluções, com investimento na economia de forma sustentável para receber os retornos necessários do crescimento interno e externo, visando aumentar as suas reservas internacionais através de, muitas das vezes, o encolhimento apenas quando necessário, pois afinal, trabalhar com oferta e demanda de mercado de forma sustentável, pragmática e com visibilidade faz com que você obtenha menos juros para pagar. E quanto menos juros, melhor um aporte de investimentos nas suas empresas, que poderá para o mundo todo explorar os seus bens e serviços, sendo referência para que nós possamos ser uma futura potência. O neopatriotismo conservador liberal deseja esse tipo de nação, uma nação que cresce, uma nação que se sustenta, uma nação que combate os grandes déficits sociais e que, acima de tudo, aprova um municipalismo de confederação. A esquerda progressista, somado o centrismo fisiológico, quer tentar combater o progresso e o desenvolvimento. Um grande abraço a todos e que Deus acompanhe. Eu sou o Diego Santana, nós somos todos conservadores. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperte os sinos para receber as notificações. Até o próximo vídeo. E em todas as ocasiões você pode deixar seu like, a sua opinião e compartilhar com quem você quiser. Um abraço.